lá. Hoje a gente vai mergulhar numa questão assim bem complexa que veio das fontes que recebemos, né? A pergunta é: a Igreja Católica é uma força para o bem no mundo? Olha, temos aqui transcrições de um debate bem quente, sabe? Com argumentos fortes dos dois lados. Nossa missão aqui é tentar extrair a essência dessa discussão toda para trazer um pouco de clareza sobre os pontos principais que surgiram. Vamos começar a abrir isso. O centro do debate é o impacto global de uma das instituições mais antigas, né? E super influentes do planeta. De um lado tem a defesa das contribuições dela. Do outro, críticas bem contundentes sobre a história e certas doutrinas. E olhando os argumentos a favor, é interessante que as fontes destacam que a igreja não é só, a hierarquia, o Vaticano, mas é uma comunidade global enorme, né? Coisa de 1,2 bilhão de fiéis. A defesa, então, foca muito na força espiritual, na moral, citando valores e até documentos importantes como a encíclica Caritas in Veritate. Caritas in Veritate. Sim. Que fala sobre justiça social, desenvolvimento. Exatamente. É uma carta papal bem formal sobre isso, propondo caminhos, né, diante das injustiças e tal. E o que chama a atenção é a escala do trabalho social que mencionam. Falam de uma rede imensa de escolas, hospitais, projetos de desenvolvimento. Principalmente em áreas mais pobres, né? Isso, com presença forte nessas áreas. Tem o dado citado, por exemplo, que instituições católicas seriam responsáveis por cerca de 26% do cuidado global com pacientes de HIV/AIDS. 26% é bastante coisa. E um ponto que a fonte ressalta: esse serviço seria oferecido para todo mundo, sem distinção de religião. Claro, os defensores, eles reconhecem erros históricos. Até mencionam os pedidos de desculpa dos papas, né, como aqueles do João Paulo II. Mas o argumento é que o foco deveria ser na igreja hoje, que eles veem como mais colaborativa, e que a mensagem central de esperança e salvação para tanta gente acaba superando as falhas humanas. E insistem muito naquele ponto de analisar a história dentro do contexto da época, sabe? Sem querer aplicar os padrões de hoje direto no passado. Entendi. Faz sentido essa perspectiva. Agora, vamos virar a página um pouco. E as críticas que as fontes levantam? Porque elas são bem duras, né? São sim. Apontam para uma lista de eventos históricos bem problemáticos. Coisas como as cruzadas, a Inquisição, são períodos de muito conflito religioso, perseguição. Mencionam até cumplicidade com regimes autoritários, o caso Galileu. E o argumento contrário é que os pedidos de desculpa foram, insuficientes ou não mudaram as coisas na prática. E essa crítica sobre como lidaram com os erros do passado, ela meio que se conecta com problemas mais recentes também, né? Sim, pelo que as fontes indicam. Sim, conecta direto. E um ponto central nessas críticas, que parece ter pesado bastante no debate original, foi o escândalo de abuso sexual infantil. As fontes que criticam não apresentam isso como só casos isolados, sabe? Mas como um problema que a própria estrutura institucional talvez tenha facilitado. Mencionam até a proteção que deram para figuras como o cardeal Bernard Law, lá de Boston, que foi para Roma mesmo com acusações sérias. Esse caso sim, bem emblemático. Pois é. E criticam a própria ideia de que a igreja possui a verdade exclusiva como algo que talvez tenha contribuído para esses problemas acontecerem ou serem acobertados. E não para por aí. As fontes contrárias também atacam e forte a posição da igreja sobre contraceptivos, principalmente o uso de preservativos na luta contra a AIDS na África. Citam até uma fala do Papa Bento XVI na época que sugeriu que os preservativos poderiam piorar a epidemia. Sim, essa declaração gerou muita polêmica. Muita. E também a condenação da homossexualidade, que é vista por essas fontes como algo que causa sofrimento e que vai contra a própria mensagem de amor que pregam. E ainda tem um argumento sobre a riqueza, o poder da hierarquia, que destoaria da mensagem original de simplicidade de Jesus. Fica muito claro, então, o dilema que essas fontes colocam na mesa, né? Como é que a gente pesa isso? A gente avalia a instituição pelas ações do passado, pelas controvérsias, ou pelo trabalho social e a mensagem espiritual de hoje. E tem essa discordância fundamental. Os escândalos são falhas de indivíduos isolados ou são problemas do sistema, da estrutura? Exato. E, claro, as posições sobre temas sociais como sexualidade, contracepção, o papel das mulheres,
Tudo isso gera uma tensão muito forte com a reivindicação de autoridade moral da Igreja. E tinha aquele detalhe interessante da votação no debate original que as fontes registraram, né? Como foi isso mesmo? Ah, sim. É um detalhe bem revelador do impacto ali naquele momento. O público votou antes e depois das apresentações. E o resultado mostrou uma virada bem expressiva contra a moção, contra a ideia de que a Igreja é uma força para o bem. Os votos contra pularam de uns 1.100 para quase 1.900, enquanto os a favor caíram de quase 700 para menos de 300. Nossa, uma mudança bem grande. Bem grande. Isso sugere que os argumentos críticos tiveram um peso considerável na percepção do público que estava lá assistindo, né? Então, o que a gente tira disso tudo? A análise dessas fontes mostra que a questão é, nossa, de uma complexidade imensa. De um lado, a gente tem argumentos sobre fé, sobre uma rede de caridade gigantesca, esperança para milhões. Do outro, críticas muito sérias sobre poder, acobertamento, um passado com partes bem sombrias e doutrinas que hoje muita gente vê como ultrapassadas ou até prejudiciais. O que as fontes realmente mostram é esse choque, né, entre a vivência da fé e da caridade por milhões de pessoas e a estrutura de poder institucional com seu histórico complicado. Bom, nossa análise termina por aqui, mas a reflexão, essa com certeza continua. E fica uma pergunta no ar, pensando em tudo isso que a gente viu nas fontes. Como é que indivíduos, como é que a sociedade pode conciliar essa contribuição social e espiritual que muitos veem, que é inegável para muitos, com as críticas históricas e doutrinárias tão pesadas que outros levantam? É algo para a gente continuar pensando depois da nossa conversa.